Agora, dentro da Serasa, Guilherme, eu vi lá no seu currículo, achei incrível o trabalho que você fez lá. E eu vi que você teve que fazer um trabalho árduo também, né? Que foi um trabalho de precisar fazer um desligamento e algum enxugamento de postos aí. Foi até um número considerável, né? De enxugamento. E eu queria entender como é que a gente faz isso num processo humanizado, que é esse que é o nosso objetivo aqui. Porque demissão faz parte do jogo, né? Dentro de uma empresa. Então, como fazer isso? Como foi essa sua experiência? E como a gente pode fazer isso de uma forma mais humanizada possível? A demissão faz parte, uma reestruturação faz parte, às vezes por uma mudança de contexto, de mercado, né? Um concorrente que não tinha sido mapeado entrou e trouxe uma situação diferente, que faz com que a empresa precise olhar para dentro de casa e ver se está com a estrutura adequada para continuar sendo competitivo. Então, isso é o dia a dia das empresas e é papel das pessoas que têm a liderança mais sênior da organização fazerem constantemente essa avaliação. E é papel do RH apoiar essa decisão, não pode ser contra, tem que apoiar, mas tem que fazer de uma maneira humanizada, tem que olhar o indivíduo, né? Eu tive uma experiência nos anos 90, a Unilever, na época, comprou uma fábrica, comprou a Anderson Clayton, né? Foi a aquisição da Unilever, da GC Lever, na época, pela Anderson Clayton. A Anderson Clayton tinha produtos muito similares, né? Margarina, etc., da própria Unilever. Por isso houve a compra, né? Era exatamente buscar aí uma sinergia de marcas, de operação, etc. Só que houve uma redundância, né? Existia uma fábrica da Anderson Clayton na Lapa que produzia exatamente boa parte dos mesmos produtos que a GC Lever produzia em Valinhos, distante 80 e poucos quilômetros uma da outra, né? E houve a redundância, né? Não fazia sentido manter as duas operações. A decisão foi de desativar a fábrica da Lapa e transferir as linhas para Valinhos. O número de pessoas impactadas naquela época de operadores era por volta de 1.000 pessoas, operadores de fábrica, engenheiros, mecânicos, a fábrica como um todo ia ser desativada. A decisão naquela época, Viviane, foi de avisar aos 1.000 funcionários com 1 ano de antecedência que a fábrica seria fechada. 1 ano de antecedência. Quer dizer, eu não vejo maneira mais humanizada, né? respeitosa e de tratar as pessoas como adultos, né? Ao saber que a sua posição seria extinta dali a 1 ano, te coloca uma situação onde você, primeiro, vai olhar o mercado, né, de uma maneira diferente que você estava olhando. Segundo, vai fazer com que você olhe para as suas economias, vai olhar os impactos, e você tem 1 ano para se planejar. 1 ano, né? Não estou falando 1 mês, 1 ano. E foi um projeto espetacular, super bem conduzido, porque, claro, que tinha contrapartidas também, né? Uma contrapartida, por exemplo, se no dia seguinte eu recebi uma proposta para sair e eu tenho uma posição crítica, é claro que você vai pedir demissão e a empresa não vai te demitir. A empresa precisa que você fique até o final da operação, né? Ou até o final de um certo período, porque os processos de desligamento foram acontecendo a partir do momento que as linhas eram transferidas para Valinhos. E a empresa precisava continuar operando. Essa é uma necessidade da empresa. Puxa, se você ficar até o final, qual é a contrapartida? A gente, além das verbas legais, rescisórias, pagamos salários adicionais, né, que era uma variável entre o tempo da empresa e a idade do funcionário. Então, cruzava as duas coisas e chegava até a 5, 6 salários adicionais para as pessoas, né, dependendo se era uma pessoa com um pouco mais de idade, com um tempo longo de empresa. Então, essa era uma contrapartida. A outra contrapartida era de ajudar em processo de recolocação. Né? Preparação de currículos, envio desses CVs para as empresas, etc. Então, isso para mim é uma forma humanizada de olhar uma situação que é traumática, né, de uma reestruturação, de desligamento de 1.000 pessoas para as pessoas. Naquele momento, quando o projeto foi lançado, muitas pessoas falaram, puxa, isso vai ser um problema sério. Nós estamos tratando com alimentos, vai ter sabotagem, as pessoas vão se acidentar propositadamente para conseguir estabilidade. Tratar adultos como adultos, respeito ao ser humano, etc. O resultado foi de que nós não tivemos nenhum problema desse tipo, nenhuma reclamação trabalhista. Né? Claro, o sindicato foi envolvido, foi explicado, que todas as partes foram envolvidas. Né? A probabilidade quando a gente trata com respeito é receber respeito, né? Pois é. Na Serasa não foi diferente. Você perguntou especificamente da Serasa. Nós, naquela época, estávamos com algumas unidades aqui em São Paulo, né? Essa daqui em Mouros, aqui no Planalto Paulista, onde funcionava o escritório, mas tinha na Alameda Santos uma outra unidade de tecnologia e mais umas 2 ou 3 unidades funcionando, né, remotamente. E a gente precisava concentrar, até por uma questão de eficiência, num único lugar.
Ao invés de concentrar em São Paulo, tomamos a decisão de transferir para São Carlos e criar um centro operacional em São Carlos. E, de fato, houve uma otimização, né, havia redundância entre sites. A hora que você concentra, você consegue uma otimização, então houve, de fato, alguma redução. Mas mais importante que a redução, porque naquele momento a decisão foi, para quem quiser ir para São Carlos, a empresa vai pagar e você vai poder se transferir para São Carlos. Naquela época, a gente disponibilizou a possibilidade das pessoas irem para São Carlos, reembolsamos combustível, sugerimos que as pessoas fossem... Botamos algumas locadoras para ajudar as pessoas a entenderem o custo de aluguel, etc., para tomar a melhor decisão para a família, né? Porque, na verdade, não é o trabalhador, é a família inteira que iria mudar de São Paulo para São Carlos, que são 200 e tantos quilômetros, quase 3 horas de viagem, né? E algumas pessoas puderam mudar, ficaram muito contentes pelo fato de sair de uma cidade difícil de habitar para uma cidade com boa qualidade de vida, como é São Carlos. Outras não puderam, né? Também, nesse caso, a gente também tratou com todos os cuidados, num programa de auto-placement, né, de ajuda para recolocação, com salários adicionais também, para ajudar nesse processo de transição. Então, eu tinha muitas... E, além disso, de avisar as pessoas com antecedência, que isso para mim, é muito importante. As pessoas poderem se planejar e não serem surpreendidas de que na semana que vem o seu cargo não existe mais, você está demitido, né? E nós, na Serasa, não foi diferente. A gente avisou com bastante antecedência, as pessoas puderam avaliar se fazia sentido ou não mudar para São Carlos, puderam se preparar para aquelas que sairiam da empresa e funcionou bem. Então, eu acho assim... Eu pego esse exemplo da GC Lever, lá dos anos 90, e transporto para cá, para os anos... 2, 3 anos atrás, quando a gente fez esse projeto lá na Serasa, com casos de sucesso. E a sugestão que eu daria para quem está em momentos desse tipo. Pode olhar. Tratem olha lá, seus fala colaboradores. Com o nosso amigo, nossa amiga. A recomendação que eu daria para você que está, num momento, enfrentando uma situação como essa, né, de dificuldade, às vezes, de ter que tomar decisão de desligar, às vezes, por um problema de reestruturação grande em número de colaboradores, é possível fazer isso de maneira humanizada, tratando as pessoas com respeito, avisando com antecedência, né? Isso é fundamental. Isso cria um ambiente de segurança para as pessoas que estão saindo e também, e principalmente, para quem está ficando. Porque sabe que amanhã ou depois, se a empresa tiver uma situação como essa, você vai ser tratado dessa forma, não vai ser surpreendido, né? Então, existem casos, né? Eu dei 2 casos aqui, mas existem milhares de casos já de sucesso, onde situações desse tipo, tratando as pessoas de maneira respeitosa, como devem ser tratadas, o resultado é muito positivo, né? Que bom, ótimo. Nossa, maravilhosas essas suas experiências, compartilhar com a gente, porque realmente faz parte, a gente tem que fazer e a gente pode olhar cases como esses, que foram cases de sucesso, mesmo nessa parte chata, né, mas necessária, que faz parte. Olhar esses cases e falar, opa, dá pra gente fazer a coisa aqui com mais respeito, com planejamento, né? Respeitando que a pessoa tem uma família, é outra pessoa. E você falou uma coisa importante, não é só para quem sai, é para quem fica. Porque quem fica fala, opa, vou ser tratado assim quando precisar me demitir? Não vou ficar aqui, né? Então, é uma questão de engajamento, de retenção muito grande também. Como você desliga alguns, né? Então... Muito grande. E tem empresas que são especializadas, né? Empresas de consultoria que fazem esse tipo de serviço, que tem esse olhar, né, atento para as pessoas, que vão ajudar. Então, é um investimento que precisa ser feito, eu acho que é importante ser feito, e vale muito para quem está saindo, mas também e principalmente para quem está ficando, né? Até tinha, não sei, tá, esse percentual, mas a maioria dos casos trabalhistas acabavam acontecendo dependendo da forma com que o profissional fora desligado. Com toda certeza. No caso da Serasa, nós tivemos pouquíssimos casos, não cabe numa mão, né, quando a gente teve que fazer alguma reestruturação lá, porque foram tratados dessa forma, né? As pessoas entendem e, na verdade, quando a gente teve um caso, que não foi essa transferência para São Carlos, foi uma outra reestruturação que a gente já tinha feito anteriormente na Serasa, nós chamamos o sindicato também. Então, de novo, tratar o sindicato, botar o sindicato como legítimo representante do trabalhador e informá-lo, colocá-lo a par da decisão da empresa, o que está sendo feito, mostrar os cuidados que estão sendo tomados pelas pessoas e, eventualmente, até ouvir alguma recomendação do sindicato e mudar uma política que, eventualmente, você está tratando aqui, desenhando internamente, né?